fala agora de economia, porque o seu bolso deve estar sentindo, hein? A inflação, que em março, de novo, foi mais persistente e intensa do que os analistas e o próprio Banco Central esperavam. Foi a maior inflação para este período desde 1994, em 28 anos. Para você ter uma ideia, em março, o índice de preços ao consumidor, o IPCA, subiu 1,62%. Se a gente vai trazer agora o acumulado, a gente olha para os 12 meses, esse aumento chega a 11,3%. O resultado levou bancos e consultorias a revisarem as estimativas para o ano. O Itaú, por exemplo, projeta agora uma alta de 7,5 pontos percentuais para o IPCA em 2022, bem acima do teto da meta do Banco Central, que é de 5%. A inflação de março foi impulsionada pelos reajustes no preço dos alimentos e também nos combustíveis. Mas chama a atenção o nível recorde de difusão. 76% dos produtos pesquisados pelo IBGE tiveram uma alta de preço. Repare como evolui esse gráfico. Os economistas ainda projetam uma desaceleração nos próximos meses por causa da energia elétrica mais barata. O governo já anunciou que vai adotar a bandeira tarifária verde e também por conta do câmbio mais apreciado. Por outro lado, a pressão nos alimentos e nos produtos industriais, nos serviços também, atrasam esse tão aguardado alívio de preços. Então aqui, os fatores que podem ajudar a reduzir um pouco a energia e o câmbio, já que o dólar está mais baixo, e os fatores altistas, ou seja, o que tem pressionado para subir são os alimentos, os serviços e os produtos industriais. É economia, tem que ter ela, Priscila Yazbek, nossa âncora do CNN Money, que, por sinal, se você perdeu nessa semana, teve uma série de estreias aqui na CNN Brasil, entre elas o CNN Money, cedinho, para você já acordar antenado com economia. E Priscila Yazbek que traz um apanhado das notícias econômicas logo de manhã, para você tomar com seu cafezinho e o pão de queijo da Thaís Herédia. Pri, é inflação? Traz para a gente então um balanço, uma análise dessa semana que assustou muita gente. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Obrigada aí por falar mais uma vez do CNN Money. O Dani sempre está levantando a bola aí do programa, vai de segunda a sexta no ar, tem também podcast, então fica o convite aí para o pessoal ver. Todos os conteúdos estão também em várias plataformas, no nosso site da CNN, no YouTube, é só chegar lá para dar uma olhadinha no que aconteceu durante a semana. Mas vamos falar então de inflação, que foi um dos dados mais importantes então dessa semana e chamou muita atenção a inflação dos alimentos e dos combustíveis. Esses dois grupos juntos responderam por 72% da alta da inflação em março, que, como você disse, Daniel, foi a maior alta desde 92. E se a gente observar o acumulado de 12 meses, foi a maior alta em 12 meses desde 2003. A gente está com uma inflação acima de 2 dígitos desde setembro do ano passado. E a gente preparou uma tela para falar especialmente sobre esse grupo dos alimentos que pesa muito no bolso do consumidor, porque as altas são impressionantes. Um dos grandes destaques é justamente a cenoura, que já vinha subindo muito, está subindo mais de 30% por mês. E aí a gente vê então esse acumulado em 12 meses de 166% no preço da cenoura, tomate também com acumulado de 94% em 12 meses, pimentão 80% e o café com 64%. Qual que é a explicação para essa alta muito forte dos alimentos? O clima do ano de janeiro já é um clima, janeiro, fevereiro, março já é um clima que não é muito propício para esses alimentos in natura, para hortaliças também, porque uma hora chove muito, outra hora faz sol muito intenso, então todo começo de ano tem um aumento nesses preços, mas nesse ano as questões climáticas pesaram especialmente e agora a gente também tem a guerra da Ucrânia, que também acaba afetando preços de commodities, do trigo, por exemplo, que acaba afetando também o preço do pãozinho. Mas, Daniel, ontem eu prometi para você que ia calcular a inflação do bolo de cenoura, para mostrar então como que esse alto preço aí da cenoura, que subiu 166%, acaba afetando o bolinho no fim das contas. E a gente preparou então aí mais uma tela mostrando esses itens que compõem a receita do bolo. Quem falou isso foi a nossa editora Nicole ontem. Não sei fazer bolo de cenoura, mas ela me disse que vai cenoura, açúcar, óleo, farinha de trigo e ovo. E aí a gente vê que tudo subiu muito. Na média, esses preços subiram 55%. Então, se um bolo de cenoura custava R$30 no ano passado, com essa alta média de 55% nos ingredientes, passou para R$46,50. Melhor fazer um bolinho ali de aipim, não sei, de talvez chocolate, porque o de cenoura tá difícil.
O coelhinho da Páscoa está chegando aí, já vai sofrer com o bolinho de cenoura. Pri, até porque, vou contar um segredo, elas tinham esquecido do ovo nessa receita. Ovo, eu esqueci do ovo. Não, vocês tinham esquecido, lembra? A gente colocou... Você que falou do ovo, né? É verdade. Você do ovo. Agora, Pri, a gente está falando de inflação até antes do Plano Real, né? Então, está muito maior para o mês de março. A gente pode esperar que isso fique ainda pior para os próximos meses? Ou março foi uma curvinha fora da realidade? Pois é, então as expectativas são que a gente ainda tem uma inflação elevada em abril. Então a LCA, por exemplo, prevê que a inflação vá para 12% em abril. Em 12 meses está em 11,3%. Então eles acham que vai chegar nesse pico em abril e depois pode suavizar um pouco. Não é sinal de que os preços diminuem, a sensação de preço alto diminui, porque a gente já está vindo de uma inflação acima de 2 dígitos em 2021. Então a inflação deve continuar em 2 dígitos mais ou menos até o segundo semestre, o começo do segundo semestre. Então os preços eles continuam aumentando, mas talvez a velocidade diminua um pouco. Mas o que chamou a atenção muito ontem foram as revisões das projeções tanto para a inflação quanto para a taxa Selic para esse ano. Então as inflações estão vindo acima do esperado. Ontem o IPCA, a expectativa era de um IPCA de 1,3, veio então esse IPCA aí de 1,62%, é muito número, me corrijam se eu estiver errada, mas 1,62% que veio bem acima do que era esperado, e conforme essas inflações vão ficando acima do esperado, os economistas e os bancos vão revisando as suas estimativas. Então, as estimativas para esse ano de inflação, que começaram ali em 5% no começo do ano, já estão em 8%, vão subindo, e com isso a taxa Selic, que serve para conseguir reduzir a taxa de inflação, porque a Selic ela encarece o custo do dinheiro, então ela consegue conter um pouco a alta dos preços, também vai subindo. E agora os bancos estavam prevendo, antes desse IPCA dessa sexta-feira, uma Selic ali indo para 12,75% na próxima reunião do Copom. O Banco Central já tinha falado que ia subir esse 1 ponto a mais a taxa Selic na próxima reunião, mas muitas casas já revisaram as suas estimativas e agora estão esperando Selic em 13,5%. E isso é ruim, esse combo é ruim, não só em termos de preço, mas também em termos de emprego, porque com uma Selic maior, a economia esfria, porque o crédito fica mais caro, os investimentos tendem a diminuir, e isso pode, inclusive, afetar emprego. Lembrando que a nossa previsão de crescimento para o PIB nesse ano já está ali em cerca de 0,5%, então é um cenário que a gente tem aí de inflação alta esse ano, com a economia crescendo muito pouco. Aí, Priscila Asbeck, obrigado pela análise, Pri.